Boa noite a todos e todas. Em nome da Câmara Brasil-Israel Rio de Janeiro, eu dou as boas-vindas ao Ricardo Hertzmann, nosso convidado para a entrevista de hoje, e Mauro, meu companheiro de entrevistas, sempre presente. E sem mais delongas, eu queria passar já a palavra para o Ricardo, para ele fazer aquela nossa tradicional autoapresentação, que, no caso dele, vai ser uma exposição de slides e tipo uma linha do tempo da vida dele, né? Profissional e pessoal. É isso? E o Ricardo ele poderá ser interrompido a qualquer momento, ele já nos deu essa orientação. Ele quer ser interrompido com perguntas ao longo da apresentação, para não ficar uma coisa assim, só ele apresentando, tá? Então, qualquer um que queira se manifestar durante a apresentação, é só escrever no chat e a gente passa para ele as perguntas. Legal. Bem-vindo, Ricardo, e Legal, obrigada mais uma Henriette. vez. Obrigado, Mauro, meu parceiro de várias jornadas também. Obrigado por estar aqui contigo. Estou vendo que já temos o Dedeco aí na sala, Carminha, outras pessoas vão se juntar. Esse horário ele é complexo, né? A gente entende que as pessoas vão poder consumir esse conteúdo eternamente, né, Mauro? Se Deus quiser, a gente já está pensando em botar os conteúdos, né, do Orgulho Empresarial naquela cápsula do tempo que vai para a Lua em breve. Eu já estou negociando isso, tá? Com o pessoal da NASA, inclusive. Ou seja, é um mundo, né, que a gente vive o momento, obviamente, né? Cada vez mais, os israelenses têm muito essa cultura de viver o momento, mas eu acho que a gente não pode deixar de resgatar o que a gente fez no passado, né? Que obviamente foi o que nos construiu para o momento atual, sem deixar também de pensar no futuro. Agora, esse futuro não é só o nosso futuro, né? Eu penso muito no futuro dos meus filhos, né, dos meus netos, dos filhos dos meus netos, e por aí vai. Então, um legado que a gente construa, tendo como base, óbvio, o aprendizado da cultura judaica, das tradições, onde você vê, né, dentro das festas que a gente tem, a gente repete tradições de 2000 anos atrás, né, com questionamentos, com toda a questão da história do nosso povo. Eu acho que isso é que, no final do dia, vai estar nessa cápsula do tempo para quem a encontrar, seja na Terra ou seja em algum outro lugar, poder absorver um pouco desse conhecimento e fazer da vida da humanidade que estiver vivendo naquele momento um lugar muito melhor, né? Eu tenho esse momento de vida, né? Fiz 55 anos agora no dia 26, Mauro. Estou quase chegando lá em você. É... Você e Henriette são um poço de sabedoria, de conhecimento. Eu digo muito, né, que na matemática, uma das poucas coisas que a gente divide, que acaba multiplicando, é o conhecimento, né? Quanto mais a gente dividir o nosso conhecimento, mais pessoas vão poder usufruir deles. Enfim, tem uma série de frases bacanas que eu aprendi ou que eu construí ao longo dessa minha jornada empreendedora. Uma delas, eu estava lá no evento em Tel Aviv, no DLD Innovation Festival, que infelizmente o Mauro não me deu a oportunidade de estar comigo, mas foi quem ajudou ele a se tornar realidade. Muitas das coisas que eu faço hoje, que eu já fiz no passado, eu contei com a ajuda do Mauro, outras a Henriette mesmo participou de programas que eu produzi. Então, a gente entende que esse conceito de comunidade, né, e a Câmara tem muito isso, esse papel, né, de produzir um ecossistema, uma comunidade de diferentes tipos de pessoas que, ao fazer o seu networking, ao trocar ideias, ao fazer negócios, no final do dia está sendo benéfico para toda essa comunidade e além, né? A gente aqui, enquanto Câmara, hoje eu não estou no papel de vice-presidente da Câmara, né? Eu estou aqui no papel de empreendedor, de empresário, mas não posso deixar de falar no trabalho sensacional que o Cláudio tem feito, à frente da Previdência, Henriette, Carminha, próprio Mauro com Orgulho Empresarial, os comitês. A gente sabe que é um trabalho dificílimo, o próprio Dedeco ajudando hoje lá no marketing. A gente vivenciou muitas dessas dificuldades no próprio Falafel, né, que foi um ecossistema que a gente também criou do zero, e engajar as pessoas é a coisa mais difícil que tem, até porque o tempo, né, delas hoje é super precioso,
E se você efetivamente não estiver produzindo conteúdo e ações que as pessoas vejam valor, independente dele ser monetário, ou ele ser do conhecimento, ou ele de gerar um networking, aprendizado, ninguém vai se interessar. As distrações são imensas, né? Tem inúmeras distrações e a gente tem que efetivamente pensar em como a gente constrói esse legado, cada um de nós, né? Que seja positivo não só para nós, mas para as pessoas que vivem ao nosso redor, tá? Então, a ideia aqui é ter realmente um bate-papo, porque muito do que vocês vão ver é, é parte da minha jornada empreendedora, né? Tem muita história que eu acho super bacana, e é por isso que eu estou trazendo aqui. Tem muito aprendizado. Deixa eu tentar tirar daqui. Ele já está no modo apresentação, Carminha, já, né? Legal. Enfim, eu vou contar essa minha história a partir de 2012. Eu não vou me ater a antes de 2012, né? Eu tenho 55 anos, comecei a trabalhar com 17, então, na verdade, são 38 anos de trabalho, e eu tenho uma frase que eu aprendi com o Amuri, né? O Amuri Pinho, que foi presidente da Associação das Startups, né? Que ele fala, cara, estou cansado de brincar de casinha, né? É a casinha aqui da palestra, agora é a casinha de não sei o quê, agora é a casinha desse negócio. E ele fala, cara, o homem não foi feito para trabalhar, né? Não é possível o homem ter nascido para trabalhar. Cara, parece que é um castigo, né? Mas o trabalho, você não pode fazer dele um castigo, né? Que você está ali para pagar conta, faz cedo, chega tarde. Então, o que eu posso dizer, né, que dessa minha vida empreendedora, antes dessa fase, né, ela era quase que um castigo, porque não tenho pai rico, né? E tive que ter o meu ganha-pão desde o início. Já tive cheque especial durante muitos anos, né? Já tive a escola das minhas filhas, que formaram as minhas filhas do Liesen, com as suas dificuldades atuais, né? Me ajudando em vários momentos. Depois eu consegui ter o feedback também para a escola. Tento ajudar, né, em diversos movimentos da comunidade judaica e fora da comunidade judaica, né? Como pro bono, como um propósito, realmente como uma entrega do meu conhecimento, da minha capacidade de poder ajudar o próximo. Mas vamos falar um pouquinho aqui dessas experiências, tá? Ao longo da Brains, né? Que surgiu com essa ideia de ser cérebros, né? Eu sempre tive um pensamento de que, cara, sozinho a gente não faz nada ou é muito mais difícil de você fazer alguma coisa. Quando você troca, né, com o próximo, e aí tem uma frase acho que eu ia falar, acabei pulando, né, ali no DLD Innovation Festival, do fundador da AppsFlyer, né, uma startup israelense unicórnio. E ele falou na palestra dele, cara, conta seus sonhos, né, para as outras pessoas, não guarda para você. Aquela ideia de que vou falar, não posso falar minha ideia para ninguém, porque senão alguém vai roubar. Cara, acabou isso, né? Isso talvez em algum momento existisse esse sigilo intelectual de alguma coisa que você está bolando, mas no mundo atual altamente conectado, né? Eu falo que o cara espirrou na China, você pegou Covid no Brasil, cara, né? Então é como se tudo está interconectado. O que você está pensando que é uma ideia maravilhosa, pode ter certeza que alguém já pensou nela em algum momento e já botou em prática, às vezes está funcionando, você nem sabe, né? Tanta coisa que acontece no mundo. Então, eu vou passar aqui por várias jornadas que eu tentei ser, né, o próximo Zuckerberg ou Steve Jobs, né, que são pessoas que me inspiram com suas ações, e não consegui ser, né? Não sou o professor Pardal, não sou o dono da verdade, e aprendi que a colaboração, né, com diferentes pessoas, diferentes competências e capacidades é o que efetivamente consegue, no final do dia, produzir um resultado efetivo, né? Se eu vou montar uma empresa, não posso ter dois financeiros, não posso ter dois marketing, não posso ter duas ou três pessoas fazendo a mesma coisa. Você tem que ter a diversidade, inclusive dentro do ambiente de trabalho, na sua vida social, para que você conheça o outro, para que você conheça o que está acontecendo fora da sua própria vida, né? Muitas pessoas, eu me defino como
um generalista, né, Mauro? Acho que você tem um pouco também dessa característica, me corrija se estiver errado. A gente pode ser especialistas de pequenas coisas, mas o especialista tem o foco naquilo, né? Eu sou um especialista em construir no Excel. Eu só mexo no Excel, né? Se eu tiver que transformar esse Excel, talvez no BI, não, eu não sou especialista em BI. Aí você tem que chamar o cara em BI, né? E o generalista, ele consegue encontrar o especialista no Excel, o especialista no BI, o especialista em coleta de dados, que vai encontrar um outro especialista em negócios, e você vai juntar tudo isso e vai efetivamente produzir algum tipo de negócio. É, é o Fala, que, Henriette. é o que a gente chama de visão sistêmica. Eu, na GV, na época em que eu estudei, fiz a graduação, década de 60, né? Nós já tivemos acesso a esse conceito que estava em voga nos Estados Unidos. O administrador ele deve ter uma visão sistêmica, generalista. É, então, é E, isso que você está falando e eu acho fundamental. Foi um conceito que eu também trouxe para a minha vida e deu super certo. Eu, muito eu, bacana. me- eu não fiquei restrita a um só campo. Quanto mais eu vivo, mais campos de conhecimento eu abro minha perspectiva. Exatamente. E holística também, né? Sistêmica e Perfeito. holística. E holística, Que exatamente. você e eu sou aquele tipo de cara que eu me comparo como as minhas filhas eram crianças, né? Ela entra as minhas filhas entravam numa loja de brinquedo, cara, ficavam horas na loja de brinquedo, horas, né? Porque ela falava, se eu pegar esse brinquedo, eu vou perder aquele, né? Se eu pegar esse, deixo de ganhar aquele. Então, deixa eu brincar com cada um desses brinquedos para ver qual que mais me agrada, e aí eu vou levar ele para casa, né? Eu sou um pouco assim. Eu acho que a vida é um trem que passa, né? Os vagões estão abertos para quem quiser entrar, e eu quero entrar em todos os vagões para ver em qual que tem alguém que se alinha com o meu pensamento, em qual que está acontecendo uma coisa bacana. É claro que no mundo atual, né, tem tantos vagões passando ao mesmo tempo, tantos trens, tantas pessoas que você não consegue tudo. Então você tem, claro, que ser um pouco criterioso. Mas eu sou um cara, muitas pessoas falam, porra, você é o polvo, né? Você tem um monte de tentáculos, pô, você não tem foco. Eu não tenho foco, né, na hora de olhar o todo. Quando eu consigo encontrar alguma coisa que efetivamente está produzindo resultado, né, aí eu dou aquele foco. E o fato de eu abrir esse leque me permite que eu possa ter vários negócios acontecendo ao mesmo tempo, e eu vou ter o foco numa visão mais lá de cima, né? Como numa holding de negócios, que é hoje o meu modelo, né, de trabalho, ter vários negócios debaixo de uma holding, mas que eu não preciso estar tendo foco efetivo em cada uma delas. Na hora de construir, sim, mas depois você tem que delegar, não tem muito jeito, né? Então, a Brains nasceu em 2012 desse conceito de ser cérebros pensando em conjunto, não sei por que não está passando aqui, agora foi, né? Cérebros pensando em conjunto, onde as ideias são bens. Então, o conceito de startups, obviamente, partiu dali. Eu criei um banco de negócios, acho que eu criei, digamos, negócio não, acho que eu criei o primeiro banco de ideias do mundo. Qual era a minha ideia do banco de ideias? É que você depositasse a sua ideia ali. Então, era uma conta corrente de várias ideias que a Henriette podia botar sua ideia lá, número 001, ideia de vender picolé na Lua, o Mauro, a ideia número 2, que é vender. Porque as pessoas tinham esse medo, né? Alguém vai roubar a minha ideia. Aí eu falei, pô, vou criar um banco de ideias, que ninguém vai roubar. Está lá catalogado, é teu, né? Na hora que a gente juntar pessoas, aí o conceito de você ter pessoas, de falar para ver as pessoas que se interessam, você juntar e fazer aquilo acontecer. Quem não se interessar, tchau, não participa, né? Mas quando você fala as suas ideias, as pessoas falam, putz, isso é bacana, isso é legal, cara, eu também quero participar. Você vai e constrói um time para tentar fazer ela levar adiante. E aí, dentro desse conceito da Brains, né, de pessoas trazendo suas ideias, o que eu criei ao longo de alguns dos primeiros anos da empresa, né? Uma escola de negócios que eu chamei de Beit Sababa, né, que era falar de business, empreendedorismo, inovação e tecnologia, isso lá em 2012, né? Há 11 anos atrás. Já que não dava talvez para levar isso para dentro das escolas judaicas, e a gente sempre usa o nosso meio mais próximo para tentar fazer negócios, obviamente, né? Eu falei, cara, vamos ter uma escola de negócios onde os alunos dessas escolas podem ir para um determinado local e aprender sobre negócios, empreendedorismo, inovação e tecnologia na prática. E depois, ao longo disso, a gente também fez várias intermediações, né? Eu intermediei a captação de patrocínio do Aqua Rio, né?
Eu patrocinei a vinda da SodaStream para o Brasil, que é aquela máquina de gaseificação de água que é vendida hoje lá na Spice. Eu virei sócio da Proof, uma empresa de segurança da informação. Eu abri um restaurante, negócios também não digitais, né? Um tailandês que a ideia era que ele fosse o modelo do Cone, né? Que você tivesse um fast food tailandês, que a comida tailandesa é caríssima, e aí você conseguiria fazer o preço de um feijão com arroz numa comida mais sofisticada. Fui sócio de uma agência de criatividade, inovação e marketing digital, a People Interactive. Criei uma outra solução chamada Free Cups, né, de mídia criativa, onde você fornecia copos de graça, sustentáveis, de papel, com um viés de sustentabilidade, isso lá, há mais de 10 anos atrás, e as empresas poderiam colocar propaganda nesses copos. Então, dava copos de graça para consultórios, casas de festa e tudo mais. E ali as marcas eram vistas, você tinha desconto na loja tal, etc. Enfim, criei o Mob, que foi o primeiro Wi-Fi gratuito a bordo de ônibus, de turismo, principalmente de vans. Então, cada um, criei a Sync, que foi a primeira empresa de aplicativos mobile. Eu vou tentar falar rapidamente um pouco de cada um, isso tem ao longo da apresentação, porque eu vou falar os cases que deram certo e os que deram errados, né? Essa é a minha apresentação daquela época, tá? Eu me colocava como empreendedor multidisciplinar, me formei em marketing. Na verdade, me formei em marketing já com 45 anos, sei lá, 48 anos. Né? Antes eu tinha largado a faculdade por conta do trabalho, né? Não tinha me formado até então, fui me formar aos 45 anos e me formei no mesmo dia que a minha filha na mesma faculdade. Então, olha que barato, né? Tem um monte de coisas que eu falo que é uma estrada de tijolos amarelos e um grande mapa que você vai colocando as pecinhas de quebra-cabeça para montando cada um a sua história. Fiz inovação, empreendedorismo na PUC, fui para o Instituto Disney aprender sobre excelência em qualidade de serviços, depois fiz uma pós no Gran Rio para a área da docência. Me considero, né, eu não gosto muito dessa peste de especialista, mas me considero um cara que sabe muito de matchmaking, de criar negócios inovadores. Ia fazer um mestrado, você vê, estava buscando mestrado em novas tecnologias de educação. Não fiz. E a gente, eu acho que ao longo da vida, ela é um papel em branco com lápis, né? A gente escreve a nossa história e esse lápis tem que ter uma borrachinha ali atrás, né? Para você chegar e apagar, cara, não, isso não vai dar para fazer. Deixa eu tirar isso do mapa e vou fazer outra coisa. Enfim, aí acabei fundando a Brains, né? Fui o cofundador dessa Proof, que foi uma empresa de segurança. Acho que já falei um pouquinho dessas aqui, dessas questões. E aí eu falei, cara, empreendedorismo, né? Startups, não sei o quê. Aí criei um monte de slides, o que é empreendedorismo, como é que funciona, como é que se dissemina esse conceito. Isso quando ainda pouco se falava sobre empreendedorismo, né? E aí fui ler um monte de coisas, né? De vários autores, o próprio Mark Twain, né, cara, tem duas coisas mais importantes na vida de qualquer pessoa: o dia que você nasceu e o dia que você descobriu o porquê, né? Ou seja, o propósito. Acho que hoje é o momento que eu, aos 55 anos, descobri o porquê. Mas demorou 55 anos, né? Isso não é imediato. E aquilo, né? Como que o seu negócio pode evitar o fim de algo bom ou construir algo melhor ainda, consertar e ajudar a resolver coisas erradas, aumentar a qualidade da vida das pessoas. Aí, cara, fui juntando tudo que é material sobre inovação e empreendedorismo para criar o meu próprio. O Golden Circle, do Simon Sinek, por exemplo, uso até hoje muitas dessas metodologias, muitos desses aprendizados. E aí, ao longo dessa carreira, né, e dessa vida, cara, nunca tinha ouvido falar em mandato, né? Então, na hora que eu estava fazendo intermediação de negócios, eu me associei a um grande advogado, aprendi sobre o que é um mandato, aprendi sobre o que é um acordo de acionistas, aprendi o que é um term sheet, aprendi o que é um MOU, né? Modelos de business partners, modelos de contratos, como que se faz a apresentação. Cara, não aprendi nada disso na faculdade, né? Aprendi sendo generalista, participando de um monte de oportunidades de negócios, várias pessoas envolvidas que me fizeram ser o que é hoje. Enfim, criei várias dinâmicas de bingo humano. Essa era a minha primeira apresentação, tá? Isso há 11 anos atrás. Depois melhorei um pouco mais a apresentação, né? Já ficou um pouquinho mais profissional, talvez, em inglês, porque já estava começando a conversar com o pessoal de Israel. E aí falo muito, né, dessa questão do matchmaking, da mentoria, da economia criativa, de consultoria, de transformação digital. Mas, cara, eu falava de project consultancy sem ser um consultor de negócios, mas eu tinha pessoas
ao meu lado que exerciam poderiam exercer, né, esse trabalho na hora de você oferecer um serviço. Aí aqui novamente um pouquinho das coisas que eu fiz, da própria Proof que eu comentei. Esse caso da Proof é interessante. Um dos meus sócios, em algum dia, talvez vá ver esse evento que a gente está falando aqui, e eu não tenho receio nenhum de falar, né? Que pessoas são pessoas, a gente toma porrada, né, Mauro? Né, Henriette? Né, ouvintes? Quem nunca tomou uma porrada aqui, né? O negócio é saber como se levantar da porrada, né? Não é ficar no chão chorando da porrada. A Proof, né, foi uma porrada que eu tomei, mas foi uma porrada do bem e uma porrada do mal, né? Na hora que empreendedores, né, quiseram criar a Proof, por exemplo, falaram: Ricardo, você está capitalizado, você vai ser nosso investidor, vem participar, vem isso, vem aquilo, 2008, né? 15 anos atrás. Pô, legal, não sei o quê, cara. Vou sim, os caras se mostraram legais, tinha conhecidos no meio e tudo mais. Uma coisa que eu aprendi também que é importante, né? Por mais que você tenha conhecidos, você tem que se aprofundar em relação às pessoas com quem você vai, obviamente, fazer um negócio, se relacionar profissionalmente ou mesmo socialmente, cara. Né? No mundo atual, eu falo muito, desculpa se eu falar algum tipo de palavrão, mas não é o caso, né? Mas mijou fora do pinico, todo mundo sabe. Né? As redes sociais estão aí para isso, cara. Não é difícil você investigar alguém para saber, seja nas redes sociais ou perguntando para outras sobre as pessoas. Todas as coisas que eu me dei mal foi porque eu não perguntei sobre as pessoas. Não foi esse caso, tá? Esse caso foram pessoas que eram de confiança, são de confiança até hoje, eu continuo me relacionando, apesar de ter tomado uma porradinha, mas me dei também razoavelmente bem, porque investi numa empresa que está viva até hoje e deu muito certo. A única questão da Proof, por exemplo, é o seguinte: você é procurado na hora que precisa da grana, que está começando, que você que vai botar o seu capital de risco. Aí eu falei: caramba, vou botar um capital de risco nessa empresa, como é que eu me garanto? Cara, enfim, não era especialista em investimentos, em bolsa nem nada, gostava de investir em negócios, o venture capital de hoje, né, Red? Então eu falei: cara, o que eu vou fazer com a Proof? Eu vou botar o dinheiro, mas antes de qualquer retirada dos sócios, tem que devolver meu dinheiro, remunerado. Eu criei esse troço. Falei: é assim ou nada. Né? Porque o empreendedor tem que sentir a dor também. Né? Você não vai tirar nada do empreendedor enquanto você não começar a me devolver. E deu certo. Né? Me devolveram todo o dinheiro, com juros e correção. O negócio estava andando muito bem, até que chega um dia e os meus sócios da Proof falam para mim: Ricardo, estamos num momento maravilhoso, né? Querem nos comprar, querem investir na Proof. Eu falei: putz, que legal, cara, deu certo o negócio que a gente fez, que bacana. Tiramos uma foto aqui na minha casa, né? Essa foto vai para Forbes, não sei o que, não sei o que lá. Eu falei: legal, como é que vai ser? Vamos vender a sua parte. Ouviu, Henriette Mauro? Vamos vender a sua parte para a pessoa Ouvi que quer sim. entrar. Impressionante isso, cara. Caramba. Acontece Cara, muito nas melhores famílias. vamos vender a sua parte. Eu falei: o quê? Agora que vem o investidor, agora que o negócio realmente vai deslançar, você vai vender a minha parte? Por que não dividir uma cota-parte de cada um? Enfim, o cara já trouxe esse conceito, falei: tá, tchau, vamos embora, vamos para a próxima. Fui embora, não tem problema. Né? Dentro da Brains, né, eu criei junto com o próprio Amuri, a primeira empresa de aplicativos mobile, foi a Sync Mobile. Cara, e aquilo, fizemos o carnaval de rua da Brahma, Ipiranga, criamos o Pitaco, que hoje tem até o rei do Pitaco, ou seja, um negócio de futebol, criei lá há 10 anos, há 15 anos atrás, 13 anos atrás. Tem muito disso, né? Às vezes não é o momento de você criar uma grande ideia. A grande ideia pode ser maravilhosa, você tem tudo para dar certo, você cria, você bota ela em prática, mas, cara, não era o momento certo, né? Não foi o momento certo, mas isso aqui me permitiu, através do networking, cheguei para o Miúdo, todo mundo conhece o Miúdo, né? É, é, e falei: miúdo, eu preciso falar com o Montenegro do Botafogo, porque a gente tem um aplicativo que faz uma enquete para as eleições. A gente vai poder saber de antemão quem são realmente, verdadeiramente, né, quem são os candidatos, porque eu não acredito em pesquisa eleitoral e tal, não sei o quê. Aí, cara, pô, no dia seguinte, o cara botou a gente sentado com o Montenegro. No dia seguinte, você vê como é que o network é importante. Montenegro é isso, cara, maneiro, sensacional, muito bacana, só que isso não é pesquisa, isso é enquete. Né?
não entendia nada daquele negócio e tal. Enfim, ele explicou e falou, cara, isso não serve, não presta, né? Para pesquisa eleitoral isso não serve, mas vou te colocar em contato com outra pessoa. Enfim, não deu muito certo. Acabou que assim que ficou com o Amuri, né? Mais uma vez, né? É bom você ter sócio, mas o acordo de acionistas é melhor do que você ter sócio, né? E assinado, né? Eu digo que sócio pode, às vezes, é um mal necessário, né? Às vezes é um bem necessário. Não quero falar mal dos meus sócios que eu adoro, tá? Mas é aquilo, assim que não estava maravilhosamente bem, mas o Amuri quis tocar a vida dele sozinho, eu falei, bom, vai lá, toca a sua vida sozinha, assina aqui que você está me devendo os valores, né? Estou até hoje cobrando, 15 anos depois, tudo bem. Aqui é para falar a verdade, não tenho medo de falar em verdades, não. E vamos em frente, tá? Em algum dia a gente recebe de volta. Aí a People, né, foi uma outra experiência muito bacana, que também nasceu de networking, né? Era uma agência que a gente montou na Barra, super bacana, com um cara muito fera. Deu certo durante um tempo, depois não deu. Enfim, o cara, o Léo, né, que é um excelente profissional, devolveu tintim por tintim do dinheiro que a gente investiu, mas foi um grande aprendizado. Esse que eu falo da construção da estradinha de tijolos amarelos, né? Sobre o aquário, né? O meu primo foi o inventor, né, desse programa do aquário que todo mundo conhece, uma obra de arte maravilhosa lá no Porto Maravilha. Em 2012, não foi ele que me chamou, né, para participar do aquário. Eu tenho esse jeito intruso, entrão. Deixa eu ver o que é esse aquário, meu primo, não sei o que, como é que eu posso te ajudar, não sei o que, não sei o que lá. Cara, não, ninguém dá nada para ninguém, né? É aquilo. Me entrega que você ganha. Preciso de captar patrocínio. Você é captador de patrocínio? Sou. Nunca fui captador de patrocínio, né? Mas falei, vou usar o conceito do multi-level networking, a rede de relacionamento em multinível, e vou arrumar um patrocínio para esse troço, né? Você tinha os maiores captadores de patrocínio do Brasil participando de um projeto maravilhoso, 100 milhões de reais. O único cara que conseguiu botar dinheiro num aquário sem água fui eu, com o ex-vice-presidente de marketing da Coca-Cola. Cara, você tinha relacionamento com o vice-presidente de marketing? Não. Eu tinha relacionamento com o Rafael Cohen, né, por exemplo, que é um arquiteto da comunidade judaica, que jogava golfe com o cara. E ele levou o projeto para o cara e o cara comprou a ideia e deu certo, né? Então, caramba, o cara botou 10 milhões no aquário sem água, eu tinha direito a 5% de captação, 500 mil, tinha uma parte para dar para o Rafael, e, cara, tudo indo maravilhosamente bem, até que a Coca-Cola, no meio do contrato, não quer mais botar dinheiro. Ou seja, eu achava que tinha 500 mil, tinha entrado, sei lá, 200, alguma coisa assim, você não tem mais nada. Enfim, fora outros acordos que eu fiz com o Marcelo na ocasião, né, que era para eu ser sócio do aquário, ter direito a ser sócio do aquário. No final das contas, a gente chegou num acordo, ele me pagou tudo que devia, gosto do Marcelo e tudo mais. Mas, cara, se o aquário vale 100 milhões, né? Eu tinha até 3%, era para eu ter 3 milhões de reais, né? Na hora que ele foi vendido para o fundo lá das cataratas, mas eu não recebi 3 milhões de reais. Ou seja, erro meu, né, de não ter documentado efetivamente tudo da melhor forma possível. Contrato é muito bom quando você não precisa usar ele, quando ele fica dentro da gaveta, né? Na hora que você É, precisa tirar ele da gaveta é um problema. Quer falar alguma coisa, Henrique? vale o escrito, né? Os bicheiros já sempre informaram a gente, Vale o né? escrito, Põe mas o nem escrito. sempre as pessoas seguem. Aí você tem que ir para a justiça, né? Esse é que é o problema. E E, aquele outro dado também que você deu do acordo de acionistas ou de cotistas, dependendo se é limitada ou SA, é fundamental, né? Não adianta você ter o contrato social ou o estatuto, quer dizer, não é que não adianta, mas se você não tem o acordo de cotistas ou o acordo de acionistas, fica muito complicado. Enquanto as coisas vão bem, tudo bem, o estatuto funciona, o contrato social funciona, mas deu algum problema, cadê? Onde é que exatamente. está regulamentado? É igual ao condomínio, você tem a convenção do condomínio e você tem o regulamento interno. Então, o acordo de acionistas, esses são documentos que eu aconselho qualquer pessoa que vai empreender a ter uma assessoria jurídica. Mesmo sendo advogado, Exatamente. é fundamental ter uma assessoria jurídica, direito societário, No, para no, para esses detalhes que parecem talvez insignificantes, mas que são, na hora do problema, são fundamentais. Eu fiz muita coisa no fio do bigode, eu ainda acredito nas pessoas, eu gosto de confiar nas pessoas, mas realmente ter o acordo, né, tudo assinado é importante, mas muito mais, Henriette, do que ter tudo assinado. O juridiquês, muitas vezes,
Isso. atrapalha, né? Cara, o entendimento é assim, o desenho, a evidência, isso eu aprendi hoje, né, trabalhando com a Ecoed, eu aprendi que a gente tem que ter evidências escritas e aquilo. Você entendeu exatamente como eu? Se acontecer esse cenário, como é que vai ser? Se acontecer, cara, tem que tentar, é dificílimo você prever cenários, mas você tem que prever os maiores cenários possíveis. A Bônus, né, foi um aplicativo de fidelidade para o varejo. Eu criei com o Cláudio Maia, um garoto que eu adoro, sentado numa mesinha, batendo papo. Não participei ativamente da construção, mas ajudei, botei grana, tive a ideia, chamamos o pessoal da Polo Marte, que era uma galera da Globo. Olha como o troço movimentou pra caramba. Criamos, ele era um aplicativo de varejo. Você lembra daquele carimbinho, né, que você dava, ganhava 10? A gente transformou isso numa carteira digital. Você tinha vários restaurantes digitalmente, era avisado na hora que você passava por um, cara, falta um carimbo só. Vem aqui, não existia mais carimbo, era digital. Vem aqui, tem 10% de desconto. Enfim, cara, um negócio sensacional, fantástico, ideia maravilhosa. 0 clientes. Qual foi a grande sacada que a gente teve para vender para um cliente? Chama uma grande rede varejista para ser sócio. O Michelzinho, o Jagger, né, adorou a ideia, Grupo Trigo. No D0 a gente tinha nenhum cliente, no D1 tinha 400 lojas, cara. Então, olha como você tem que dividir, né, o seu bolo, dividir o seu caviar para não ficar comendo porcaria sozinho, né? Não, cara, você tem um negócio maravilhoso, ninguém compra, ninguém participa. Cara, você precisa sair fora da caixa, né? Às vezes chama um parceiro, e foi assim que o bônus deu muito certo. Antes da pandemia, foi vendido para PagSeguro, né, do UOL, 25 milhões. Né? E se eu era um feliz sócio de 50% desse negócio que não valia porcaria nenhuma, né? Enquanto ele estava só no papel, desenvolvendo e tudo mais, eu era um infeliz sócio de 50%, um troço que não valia nada. Acabei sendo um feliz sócio, estava com 2%, fui diluído, obviamente, não consegui participar mais ativamente, poderia ter, mas, cara, foi um negócio que eu chamo de case de sucesso que a gente fez. Enfim, saiu na pequenas empresas de grandes negócios, aplicativos de marketing que melhoram as vendas do varejo, revolucionamos o varejo físico. Na época, né, eu estava voltando também dos Estados Unidos, falei, Cláudio, cashback, cara, só fala de cashback aqui nos Estados Unidos. Não sei o que, não sei o que lá. Aí vem depois médios, enfim. O que eu falo é o seguinte, antigamente, né, você vê as pessoas que tinham capital, né, grana para viajar para a China, levar 3 dias, ir para o interior de Hangzhou, não sei das quantas, encontravam as coisas fantásticas para trazer e representar. Hoje já não é mais assim. Hoje, num clique na internet, você encontra tudo. Soluções de Israel, você não precisa. Claro, você precisa de pessoas especializadas que conheçam o ecossistema israelense. Talvez, se der tempo, a gente fale um pouquinho disso. Mas, cara, conhecer o spray nasal que o Bolsonaro, por exemplo, né, viu na internet, pegou um jato da FAB, botou 100 pessoas dentro dele, gastou milhões de reais, o spray não funcionava. Né? Enfim, não adianta você também não pesquisar a fundo o negócio. Já tem coisa maravilhosa, tem coisas que também não funcionam. Mas você, hoje, com um clique, consegue ter acesso a quase tudo. Antigamente, você precisava, eram poucos que tinham. Então, hoje eu digo que o mais rápido e o que valida a solução e o que adapta para o mercado brasileiro é o que consegue ter mais sucesso. A IES, né, foi uma outra iniciativa que eu entrei, uma plataforma que é um aplicativo também de avaliação de jovens atletas. O que a IES fez? Olha para você ver como eu cheguei na IES também, essa história acho que é legal. Meu sobrinho, eu vi um post na internet que ele botou numa foto com um amigo dele, que é filho de um grande amigo do meu irmão, ele na IES. Eu falei, cara, o que é IES? Deixa eu entender o que é IES, o que é IES, o que é IES, o que é IES. Acho que até o Mauro participou, talvez, de uma ou outra reunião sobre IES. E, cara, putz, que legal, sensacional, quero participar disso. Aí vou lá no CEO, me apresento, cara, como é que eu posso trabalhar? Ao invés de ganhar salário trabalhando, né? Eu nunca fui aquele cara que pediu emprego, né? Diferente de muitas pessoas. Eu sempre fui aquele cara que bati na porta e falei, deixa eu trabalhar contigo, mostrar meu valor e ganhar o que eu tenho direito, se eu trouxer efetivamente resultado. Esse é o meu perfil. E foi assim que eu entrei como sócio da IES, por exemplo. Trouxe captação de investimentos, trouxe o Gonçalves, né, um jogador que também se apaixonou, usei meu networking, fui para o TechCrunch em São Francisco, palestrei lá no evento. Hoje esse rapaz está trabalhando comigo até na própria Equalweb. Enfim, tudo é relacionamento, tudo é história de vida, tudo é o que você anda. Essa solução ela era fantástica, depois, se der, eu vou falar um pouquinho aqui sobre ela.
E aí isso me levou, né, a participar de eventos internacionais. O Domain Americas, fala, Mauro. Só voltando um pouquinho. É, na realidade, o que você está falando, em outras palavras, é aproveitar e vislumbrar possibilidades e oportunidades, né? E para isso você tem que estar atento, tem que circular, tem que estar atento, tem que ver, tem que interagir, tem que ter um network fortalecido, né? Tem que vislumbrar que aquilo lá pode ou não dar resultado. Você tem que conhecer profundamente. Não só isso, Mauro, o que você faz muito bem, né? Ser uma pessoa que transmite confiança e capacidade para que a pessoa também fale, cara, legal, quero você junto comigo, né? Não adianta você ser uma pessoa que não tem uma história de vida, né? Realizadora, né? Exatamente. Né? Então, aí aquilo, eu fiz uma jornada muito parecida com a tua, né, também. Fui lá no Hack in Rio, bati na porta da Lindália, deixa eu ser palestrante, tá bom, você pode ser palestrante. Líderes exponenciais, né, cara, foi a primeira palestra que eu fiz na minha vida, né? Cara, em última hora, eu falei, cara, pelo amor de Deus, o Júlio, que é um cara que eu gostava bastante, não me relaciona tanto, Júlio, me arruma uma vaga aqui, eu preciso palestrar, né? Porra, você é palestrante? Sou. Nunca fui palestrante na vida, né? Cara, me arruma 10 minutos para palestrar. Tá bom, toma 10 minutos. Evento Líderes Exponenciais, não sei o que lá, aqui no Mari Rick Simonsen, na Barra. Preparei a apresentação. O que eu vou falar, caçamba? Vou contar a história da minha vida, né? 10 minutos que eu tenho, vou falar 10 anos em 10 minutos, né? Cara, aí contei um monte de histórias. O nego adorou, foi a primeira palestra. Mas, cara, quem sabe? Pouquíssimas pessoas sabem, né? Que 5 minutos antes da reunião eu estava vomitando no banheiro. Caraca, vou fazer a palestra que eu fiz palestra na minha vida, não me preparei, não deu tempo, né? Caramba, foi um sucesso, foi ótimo, mas, cara, estava totalmente despreparado, nunca tinha feito a palestra, mas falei, vou enfrentar, deixa eu ver que bicho é esse, eu preciso aparecer, né? Eu preciso crescer, eu preciso aprender, eu preciso me relacionar, e deu super certo. Depois fui palestrar lá no Espírito Santo, no Case, né? no Startup Summit, que acabou de acontecer. Aí passei aí para conferências em Israel, fui numa conferência em Amsterdã, né, o The Next Web, cara. Aí eu falei, caramba, já que eu vou para Israel, o que eu fazia? Eu aproveitava meu tempo. Depois eu vou contar essa história, como é que eu cheguei na Start, né? Mas foi por causa da Start, eu ia numa missão lá em Israel. Aí eu falei, cara, se tem escala, para que eu vou ficar no aeroporto? Deixa eu ver o que acontece, qual lugar que eu posso fazer a escala para Israel que vai ser bacana. Eu falei, legal, Amsterdã vai ter um evento 2 dias antes de eu ir para Israel. Fui lá para o The Next Web, uma conferência sensacional em Amsterdã. Eu falei, caramba, não quero pagar 500 euros para entrar nesse negócio. É dinheiro para caramba, não vou aproveitar. Aí o que eu fiz? Pesquisei, olhei, não sei o quê. Cara, pode ser voluntário. Me inscrevi como voluntário do evento, ganhei um crachá de All Access, estive em todos os lugares, falei com todos os palestrantes, falei com todo mundo e não gastei um centavo. Né? E ainda aproveitei a ida que eu estava indo para Israel. E, claro, dormi num muquifo de 30 euros, não sei o quê, não dava para ficar gastando dinheiro, né? Mas vivenciei, né, essa experiência. Quando eu fui para Israel, cara, fui dormir como é que chama? Esses que dormem um monte de gente, né? Nem me lembro mais o nome desse negócio. Não foi ficar em hotel 5 estrelas. Hostel, né? Dormi lá num hostel, cara. Era uma oportunidade também de me relacionar com um monte de novas culturas. Conheci um cara que, porra, era de inovação da Alemanha, aí já me relacionei com ele também, né? Enfim, é o que eu falo, né? Depois fui palestrar no Smart Cities 2030, conheci o Guedes, fizemos um monte de outras coisas juntas, acabei indo para a NASA. Em 2017, participei de um hackathon Hacking Health. Pô, você não é de saúde, cara, vai fazer o quê no Hacking Health, né? Aí peguei a IES, que era um aplicativo de esportes. Não, esporte é saúde, né? Adaptamos, participamos. Aí estava lá com o Flávio Canta, o Flávio Canta está até aqui na foto, né? Palestramos, foi um dos primeiros hackathons que aconteceu no Rio de Janeiro, lá do lado do Engenhão, né? Naquela nave do conhecimento, alguma coisa assim que tem ali. Super bacana, né? Olha eu aqui, estava até gordinho. Aí depois, num outro evento que eu fui descer para São Francisco, fiz o curso da Disney. Cara, estou indo para São Francisco, vou parar em Miami, vou fazer o curso, né? Já vou falar da IES, já vou como IES. Aqui, olha só, cara, botei camisa do JJ Invest, cara que deu calote na comunidade, né? Tudo bem, né? O que eu posso fazer? Na época era o cara que falou, toma dinheiro aqui, né? O cara estava dando dinheiro para todo mundo. Eu não sabia que ele era ou mal intencionado ou foi inocente, sei lá o que pode se dizer, também não me interessa, né? Mas, cara, investiu na IES, beleza, bota a camisa do cara naquele momento, né? Depois a gente vai aprendendo. Mas, enfim, fui no LinkedIn, assisti palestra do Dan Goleman, então você vai vivendo, né, cara? Você não, dentro de casa, claro que hoje no Clique você tem um monte de coisas, a pandemia nos mostrou isso, inclusive, mas você tem que estar lá participando.
Eu palestrei em São Paulo Tech Week, palestrei lá no Palácio da Guanabara, esse aqui do meio, que é o dos exponenciais, dos líderes exponenciais. Depois fui lá na fábrica de startup falar de Israel, o próprio Hacking Health, uma outra palestra no Hilton em inglês. Aí veio a NASA e fábrica de startups. Seed Stars, né? Evento de... Como é que chama? Tipo uma competição de startups, né? Da Suíça, patrocinado pelo Swiss Next. Cara, a gente foi o primeiro lugar da edição do Rio de Janeiro. Eu descobri que ia ter esse evento um dia antes do evento acontecer. Um dia. Aí eu falei com o CEO da IES, cara, deixa eu participar, deixa eu apresentar, não sei o que, vai lá, não sei o que. Fui, apresentei e ganhei. Não tinha, montei o pitch na hora, testei, ganhei o negócio, aí fui para a edição nacional, que ia ser na semana seguinte. Acabei perdendo para o Aptite, né? Um aplicativo de comida, super interessante, super bacana. Ali, né, no evento da City Stars, eles ensinaram a gente como fazer o pitch, como isso, como aquilo. Cara, o meu primeiro pitch foi horroroso, 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 horrível. Quem estava lá, um cara da comunidade judaica que é de gamers, né? Esqueci o nome dele, o Ian, né? O Ian de gamers. Pô, Ricardo, porra, teu pitch foi horrível, cara. Mas você é bom, vai lá, treina, não sei o quê, faz isso, aquilo. Meu pitch no dia foi maravilhoso, foi sensacional, né? A gente perdeu para o cara por detalhe. Aí depois o que acontece, né? Nem sempre, não tinha VAR naquela época, né? Só podia participar empresas que não tivessem tido algum round de investimento. O Aptite já tinha tido, né? E mesmo assim participou, já era uma startup em estágio muito mais maduro do que as outras que estavam participando. O cara ganhou, levou, foi participar do evento na Suíça, que era o meu sonho. Eu falei, caramba, vou para a Suíça se eu ganhar, não sei o quê, tudo pago. Perdi, recorri, os caras não aceitaram, mas o cara, enfim, na vida tem isso, né, Mauro? Nem sempre as coisas seguem o que deveria ser feito, né, o correto. O cara ganhou, tudo bem, vamos em frente. Aí, igual você, fui participar do Startup Weekend, esse é o Startup Summit lá em Santa Catarina, de braço quebrado, um frio desgraçado, hotel muquifo, mas fui participar, palestrei no Like a Boss, né, do Sebrae, no meio de um monte de gente, tudo você vai aprendendo. Aí com a própria Yes, cara, fomos participar de um evento de futebol, foi um barato, cara, muita experiência. Depois o próprio Falafel com o Dedeco, né, que até hoje dedica também o tempo dele. Fizemos o Startup Weekend aqui, fizemos vários eventos. O Dedeco ajudou a puxar demais esse troço. Olha que barata a comunidade reunida, né, cara? Super sucesso. Mas é o que eu falo, né? Pro bono é muito legal, mas, cara, sem apoio de grana, não dá, né? Porque não dá para ficar rodando o pratinho para sempre. Tem que ter uma estrutura mais profissional de mantenedores, como deu certo com o Cubo, com o Inovabra. São exemplos que a gente tem que seguir dentro da própria Câmara, dentro de várias iniciativas da comunidade. Não dá para ser só no pro bono, tá? Eu sempre falo isso. Tem muito valor, tem muita coisa bacana que dá para fazer, mas tem que pensar numa estrutura profissional, qualquer coisa que se faça. Depois o pessoal do Conecta Startup me chamou para palestrar aqui, que foi legal, né? Cara, vem palestrar aqui, falar sobre Design Thinking. Eu falei, cara, nunca falei. Aí peguei o Lupo, que é o mestre do Design Thinking, aprendi com ele, fui lá, palestrei, cara, estava tão nervoso nesse dia que eu cheguei em casa, achei que eu estava tendo um AVC também, né? Que meu lábio travou. Cara, falei, minha filha, me leva lá para o hospital, estou tendo um AVC. Não foi nada demais, não sei o quê, mas foi sensacional, a palestra foi super legal, o pessoal participou. E aí, enfim, cara, as coisas vão andando, né? História demais. Aqui a gente teve o hackathon, cadê o hackathon? O hackathon, né? Foi uma ideia fantástica que a gente fez, acho que foi o primeiro hackathon para adolescentes das escolas judaicas, foi um super sucesso. Aí o que eu fiz, cara? Criei um monte de e-books, sozinho. Fui lá, peguei todos os materiais que eu tinha, criei esse troço para dar para os alunos. Eu falei, pô, isso aqui algum dia pode vir a servir como uma escola de startups que eu tive lá atrás, lembra, né? Do Beit Sababa, a primeira escola de empreendedorismo. Enfim, cara, é história demais. Camila Parani, pô, falei, caramba, quem é essa Camila Parani, né? Aí você acaba conhecendo a Lindália, o ecossistema, vai para lá, vai para cá. Cara, virei produtor da Camila Parani, né? Quando ela estava começando, antes de entrar no próprio Shark Tank, né? Fui lá, cara, falei, Camila, deixa ser teu produtor, vou conseguir te ajudar, não sei o quê. Ah, mas tudo bem, além da tua capacidade, você vai botar dinheiro? Eu falei, vou botar dinheiro. Falei, assinei, falei, boto 300 mil reais para poder impulsionar ações que te elevem ainda mais no papel de influenciador.
Aí entra essa questão de negociação, né? As pessoas são pessoas, cada uma com as suas características, enfim, não deu certo, né? Ela preferiu seguir lá o papel dela lá sozinha. Antes dela seguir sozinha, eu consegui para ela ser, Mauro Henriette, professora honorária da Faculdade de Ohio. Como é que é o nome daquele cara que é coaching do IBC, do Instituto IBC, Brasil, coaching, sei lá o quê? Aquele de óculos, né? Esqueci o nome dele. Falei, cara, vamos fazer uma parceria com a Camila, não sei o quê. Ele, cara, ela vai ser professora da universidade de Ohio, vai comigo. Camila, quer ser professora da Universidade de Ohio? Não. Falei, o quê? Você não quer? Tá bom, não quer, né? E aí um monte de histórias, né? Você me paga a comissão nas coisas que eu te trouxer? Pago. Aí consegui para ela essa própria palestra do IBC. Foi dividida em 2 fases. A primeira ela não pagou, a segunda ela não pagou. Não pagou. Até hoje. Camila, tá me devendo. Não está devendo nada, não sei o quê. Tá bom. Vamos lá, vida que segue, não tem problema, né? Não estou falando mal dela. Super empreendedora, deu super certo, tem todo o valor dela. Começou do zero no café, virou empreendedora, tudo bem, né? Estava no lugar certo na hora certa, né? A Lindália falou, porra, quer participar do Shark Tank? Né? Arrependimento que a Lindália não teve dela ter sido participar do Shark Tank, né? Ter dado para ela, mas são histórias da vida, né, cara? Você tem que estar no não é nem você tem que estar no lugar certo na hora certa. Isso também, mas você tem que fazer, né? O cara eu aprendi com o Ricardo Jeromel, né, da Start. Se tiver tempo eu conto como que eu cheguei na Start. Na Start não foi a Start que me chamou para participar dos programas de Israel. Eu conheci o Jeromel na IES, fui para São Francisco, ele estava fundando um time de futebol. Deixa eu ver se eu passo aqui. Enfim, aí depois nada aqui, né? Fala de startup. A startup, eu conheci o Jeromel de gravata borboleta, né? Uma figura. Ele tinha criado um time de futebol que, sem ter jogadores, ele criou o time. Falei, cara, que ideia fantástica. Ele vendeu ingresso, vendeu camisa, né? Fechou o estádio, conseguiu entrar na Série D lá do futebol, futebol nos Estados Unidos, sem time. Conseguiu patrocínio e tudo com a venda, aí ele começou a contratar os jogadores. Fui no avião, né, para Israel, para os Estados Unidos, com o pai do Dagoberto, né, que era do São Paulo, estava sendo contratado por ele e tudo mais. Enfim, cara que eu aprendi pra caramba, escreveu Bilionários. Eu falei, cara, eu tenho que estar do lado das startups, os caras estão bombando, os caras são bons demais, né? Aprendi as coisas boas deles e as coisas ruins também. As coisas ruins eu não vou repetir, mas são os caras que vendem para depois entregar, né? Cara, tive essa ideia, vamos ver se dá certo? Vamos, como? Vende. Alguém comprou? Legal, agora entrega, né? Às vezes isso dá certo, às vezes não dá, né? Mas são caras fantásticos que eu aprendi bastante. E a primeira vez que eu fui para Israel, falei, Jeromel, eu vou te levar para o Weizmann, eu vou te levar na SodaStream, eu vou te botar em contato com o Fleck, Mário Fleck, né? Cara, o cara da Rio Bravo, fera, né? Eu conheço o Mário Fleck? Não. Tinha conhecido um dia, rapidamente, num evento do Amigos do Weizmann, não sei o quê, mas consegui que o Fleck falasse com o Jeromel, através de outros parceiros. Quando o Jeromel falou com o Fleck, falou, cara, esse cara me botou conversando com o Mário Fleck da Rio Bravo. O cara é fera, né, para não falar outra coisa. E acreditou em mim. Fui lá, fiz essa primeira missão, paguei do meu bolso a minha ida. Dormi no hostel, que eu comentei, não posso gastar dinheiro. Aprendi pra caramba, me conectei. Na segunda já me ajudou nos custos, na terceira já me pagou, na quarta... Enfim, é assim que as coisas têm que ser. Não dá para você esperar que alguém vai te contratar pagando o salário que você quer, cara. Né? Eu acho que o meu modelo sempre foi, deixa eu provar que eu tenho valor, né? E depois eu vou conseguir receber por isso, e as pessoas que eu contrato eu faço muito assim, né? Não adianta falar quanto você quer ganhar, 5 mil para quê? Para ficar sentado aí, cara? Primeiro mostra que você entrega, depois você vai ganhar, né? Vem no risco, mostra que você acredita, mostra que você produz e vem no risco. Eu gosto muito desse modelo. Depois o Mauro, por exemplo, me ajudou a montar essa delegação para Israel, com super sucesso, foi muito bacana. Todo o aprendizado que eu tive, lógico, da Start, eu usei. Aí quais são os erros, por exemplo, né, da Start que eu vi acontecer e falei, não vou repetir. Wix.com, não tem problema de falar. O CEO do Wix nos recebeu. O Saked, né, o Dror Saked,
O CEO da Wix, cara, unicórnio israelense, espera. Ô, Brasil, Startse, pode vir, né? Cara, não é fácil ser recebido por israelense. Você tem que mandar quem vai, por que vai, para que vai, quando vai, quem é você. Não pensa que é fácil, vou fazer missão para Israel e vou ser recebido, não. Porque as missões da Startse eram muito boas, mas as minhas, eu vou além do centro de visitantes. Centro de visitantes qualquer um vai. Compra o ingresso, vai lá no centro de visitantes e se vira. Mas não, eu levei a galera para sentar na cadeira do CEO da Intel, na área de descompressão que os caras ficavam, na área de jogos, no refeitório, no cubículo que o cara ficava, né? Conversar com os caras. Não é no centro de visitantes para assistir o filminho do Ternione e sair, não. É conversar com o pesquisador, né? E levava mesmo. Até o que eu aprendi? O Ricardo, por exemplo, não participou da reunião com a Wix, né? Ele teve alguma outra coisa para fazer ou preferiu não, deixou o grupo, eu coordenei o grupo nessa missão. Na hora que acabou a reunião, e aí ele se apresentou para o Dror quando começou, não participou da reunião. Acabou a reunião, o Dror foi se despedir, o Ricardo foi lá cumprimentar, o Jeromel foi cumprimentar o Dror, ele virou a cara para o Ricardo. Você não foi participar da reunião, não vou falar com você. Enfim, a gente aprende também, né, com os erros dos outros, não tem jeito. Enfim, aí comecei a fazer minhas apresentações, conheci a Crowd lá na Intel, o Marcelo Corne me recebeu muito bem, hoje ele está com uma startup e consegui... as coisas vão andando, né? Vão acontecendo a partir dos relacionamentos, só tenho 7 minutos. Palestrei lá para a Lindália, né? Ou seja, as pessoas que eu conheci lá em Israel, o Haim, que hoje está no Falafel, né? O Benny, que foi um cara da AWS, Microsoft Azure, e o Lomask, cara, do Ternion, sempre me recebeu muito bem, o Tracy, que está na Wix até hoje como advogado, trouxe essas pessoas que eu conheci lá em Israel. Ou seja, a nossa vida é feita, né, e construída a partir desses relacionamentos. O que não presta, o que não dá certo, você joga fora. Né? O que está dando certo, você vai seguindo e vai te levar a novos campos, tá? Então, foi o primeiro Fórum Internacional de Tecnologia e Inovação, cara, foi muito bacana. Daqui criei um curso, Sua Startup em 2000, vou testar. Vou vender, depois vou entregar, modelo Start. Fiz um curso, cara, sei lá, tivemos 80 jovens inscritos. Também cobrei baratinho. Mas, cara, deu super certo, né? Peguei aquele material que eu tinha feito para o Hackathon, que eu não aproveitei muito, botei aqui, Sua Startup em 2 meses. Tivemos o Demo Day, cara, foi sensacional. Aí eu depois quis fazer outras coisas relativas a isso, a Olimpíada Internacional, a Olimpíada Nacional de Startups. Tem a Olimpíada de Matemática, tem a Olimpíada de Robótica e a Olimpíada de Startup para as escolas. Não tem. Foi mais um dos projetos, muitos projetos que eu criei, inventei, escrevi, tentei, não tive gente para ajudar. Sozinho não dá para fazer, né? Tudo bem. Vida que segue. Aqui já aconteceu já com a Equalweb, né? No momento atual, em 2020, comecei a participar de eventos com propósito, né? Esse aqui é um evento para autistas, né? Um primeiro Congresso Internacional do Direito do Autista. Depois estava trabalhando comecei a trabalhar um pouquinho com eventos, né? Também, transmissão de eventos e tudo mais. A própria NASA apareceu na minha vida. A NASA tem histórias também, cara, que acontecem, né? O primeiro hackathon foi com a Lindália, né? A Lindália, eu me inscrevi para ser líder no Rio de Janeiro da NASA e a Lindália também. Aí, quando eu recebo uma mensagem lá da NASA, cara, dona Lindália também está participando, você tem que se juntar a ela e fazer junto. Tá bom? Foi a primeira vez que o Rio sediou, né, o evento. Eu já conhecia a Lindália, falei, tá bom, Lindália, vamos fazer junto, não tem problema, né? Claro que a Lindália tinha muito mais experiência do que eu, né? Muito mais relacionamento que eu. A Lindália é fera, né? Ela trouxe o pessoal da Globo, a gente conseguiu o Nasser da PUC, fizemos evento na PUC, chamamos a Radix, chamamos a não sei o que de seguradora, só empresas feras, só caras feras de tecnologia para participar desse primeiro hackathon. Ela trouxe Nespresso, trouxe Parmeira, Lindália é foda, né, cara? Ela é muito boa. E aí eu falei, tudo bem, vou participar aqui de coadjuvante. O que aconteceu? Ela ficou rouca no dia. Não conseguia falar. O que aconteceu? Assume, Ricardo. Né? Então é aquilo, né? Tá no lugar certo, na hora certa, assumir, foi sensacional, foi um mega evento, foi um barato. Graças a Deus deu tudo certo. E vamos em frente, né? No segundo ano, né, já sendo esse líder, a Lindália criou lá o tal do Hack in Rio, né? Falei, não tenho espaço nesse Hack in Rio.
O Hack in Rio foi um movimento nascido a partir daquele Juntos pelo Rio, mas só quem era muito próximo ali dela é que levou os louros. Tudo bem, não julgo ela, né? Tinha 200 pessoas participando de várias reuniões do Juntos pelo Rio, como que poderia movimentar o Rio. O Hack in Rio era um desses eventos, mas ela criou, ela inventou, ela fez acontecer, ela tem direito de tocar e chamar quem quiser. E fez. Tá? Não dá para você ficar se lamentando. Eu estava, eu também tenho direito. Que direito, cara? O que você fez no negócio para ter direito? Você meteu a mão na massa? Você se esforçou? Você trouxe patrocinador? Você criou, inventou alguma coisa? Ou você está só sentado aqui olhando, né? Enfim, aconteceu o evento do Hack in Rio, sei lá onde é que era, no centro. Foi aquele dia que choveu pra caramba, né? Tinha 1.000 pessoas inscritas, foram 500. Eu tinha lá, a Lindália falou, você vai ter aqui, um dos desafios vai ser o da NASA, faz aqui. Tá bom. Cara, trouxe o consulado americano, que era contato dela, não era nem meu, era contato dela, me deram cartazes, kits, troço sensacional. Fui lá de carro, parei no estacionamento, atravessei a rua, carreguei tudo, subi, montei tudo sozinho, né? E investi para a galera se inscrever no meu desafio, que era o da NASA. Tive 100 inscritos. O da Petrobras teve 10. O evento da NASA no Hack in Rio 2019, lá no centro, teve 100 inscritos para participar da NASA. O da Petrobras, ou de sei lá quem, que eram aqueles outros, não tinha ninguém, porque choveu também, sei lá. Lindália vem chorando para mim. Ricardo, eu vou ter que tirar os inscritos no teu evento da NASA para poder botar aqui no da Petrobras, não sei de quem, não sei o que lá. Você vai ficar chateado comigo? Eu falei, óbvio que eu vou ficar chateado contigo. Mas o Hack in Rio é teu. Né? Quem sou eu para você, nesse estado que você está, coisas acontecem, né? Eu falei, pode levar, não tem problema. Mas também não vou te ajudar em nada aqui nesse evento. Desarrumei tudo, porque eu tinha passado o dia inteiro montando. Tudo! Todas as caixas que eu fui buscar no consulado, que eu botei no meu carro, que eu subi carregando sozinho, desci tudo, fui embora nesse mesmo dia. Nesse mesmo Ricardo, dia de noite, só para concluir, liguei para o Fernando, né, o Sapo, esqueci o sobrenome dele, como é que é? Esqueci o sobrenome dele, Fernando. Vi aqui que você conhece o cara do planetário, me bota em contato com ele. Bota agora, não sei o quê. Negociei à noite, na sexta-feira à noite, sábado de manhã, estava fazendo o evento no planetário. Trouxe o Marcelo Escovitz, que hoje é meu sócio, para me ajudar, o Vitor foi comigo para Israel, montamos tudo lá, foi sensacional. Entendeu? Deu tudo certo. Cara, eu vou baixar a cabeça, vou embora? Não. Enfim, Mauro participou comigo, etc. Cara, aí só tem histórias e certificados e construções que a gente vai fazendo. Não sei nem se vai dar para falar da Ecoeb, que tem muito aprendizado aqui também da Ecoeb. Fala aí, Henriette, Maurão. porque a gente tem, assim, nós somos muito germânicos no horário, né? Não tem Então, problema. É bom que fica com gostinho de quero mais. é verdade, é isso que eu ia propor, a gente fazer um Ricardo 2, Não tem o problema, porque a retorno. Ecoeb está sendo um grande aprendizado, né? E principalmente para o Aham, pessoal da própria Cambice, né? De sim. como é que tem que se relacionar com as empresas dos israelenses. Mas a gente pode falar disso em outro momento. Eu já vi que bateu aqui. E aquilo, né, cara? Tem certas histórias que só você conhece, né, da tua própria vida. Mas eu não quis trazer nenhuma delas como crítica, né? As coisas, infelizmente, ruins que aconteceram, mas que eu sempre consegui transformar o limão não numa limonada, mas numa torta de limão, né? É Mas muito melhor do que uma limonada. É eu aprendizado, achei né, Ricardo? um grande aprendizado, realmente. Mesmo acerto que a gente vai construindo nessa jornada, né, que todos passam, né, e todos vão errar, e todos vão construir. O desafio todo é transformar isso em erros novos e não repetir os erros antigos. Né? Então, eu acho que é aí que a gente está crescendo, está evoluindo, quando a gente começa a entender esse tipo de processo. Então, a tua bagagem é fantástica, tua experiência, o teu aprendizado conquistado nesse tempo todo, e ter certeza que daqui para frente é só continuar nesse avanço todo, né? Nesse networking, nessas ligações e conexões, impactando através da web, e por aí vai.
né? Eu acho que ninguém te segura mais, Ricardo. Eu acho que Não, você é um daqueles que faz a diferença, né? Parabéns pela sua trajetória, estou realmente impressionada. Eu já tinha uma ótima impressão sua, mas agora realmente é de tirar o chapéu a sua experiência, né? Eu fiquei muito feliz de nós termos tido a oportunidade de ouvir todo esse relato. E agora vamos transmitir a gravação foi feita e também os melhores momentos para os que não puderam estar aqui e também os que estiveram aqui conosco e vão repetir a dose, vendo provavelmente os melhores momentos, tá? Então, eu me despeço aqui em nome da Câmara Brasil-Israel, agradeço a sua presença e ficamos muito felizes e vamos para a próxima, né? Em setembro vamos ter um novo, agora com uma mulher, porque nós revezamos um homem e uma mulher. Aqui tem equidade de gênero. Mauro, legal. É. as suas palavras finais e vamos então depois encerrar. Eu acho que isso mesmo é só a gente conseguir entender que a vida tem altos e baixos, que a vida tem momentos bons e ruins, e a gente vai seguindo nessa trajetória, né? Vai seguindo, conhecendo as pessoas, interagindo e aumentando cada vez mais a nossa evolução nesse processo. Então, Ricardo, muito obrigado pela participação, parabéns pela tua jornada, e o próximo aí a gente vai ter, né, uma menina aí, né, passando também o conhecimento. A É, próxima vai ser menina. Legal. Eu que agradeço a você, Mauro, Henriette, são pessoas que inspiram a gente, né? Acompanho o Mauro nas redes sociais, Henriette nas suas ações, acreditando em startups, desenvolvendo novos negócios. Henriette participou, né, comigo de um curso que eu trouxe de Israel, por exemplo, que o Mauro também ajudou. Excelente. Eu acho que é isso, a gente, como eu falei no começo, né, tem um papel em branco, né, e um lápis com uma borracha para a gente escrever a história da nossa vida. É o que eu falo para as minhas filhas, só o que eu quero deixar aqui como última mensagem. É super importante você ver, né, quem já está com idade mais avançada, né, tudo que você construiu para trás, os seus erros, os seus acertos, para que você possa apagar as coisas que deram erradas, como que você deve fazer para frente, sempre vislumbrar diferentes cenários, né? Estou aprendendo agora um pouquinho aqui, a gente sempre tem que estudar e aprender, né, da teoria da causalidade, né? E do acaso, né? Tem certas causas que são ponderáveis, tem outras que são imponderáveis, mas, cara, até para atravessar a rua você tem que pensar, né? Se eu atravessar fora do sinal, se eu correr, se eu não correr, eu posso. O acaso sempre vai existir, mas o máximo que você puder medir em relação às suas ações para chegar lá no fundo e talvez fazer esse processo de trás para frente, aonde que eu quero chegar? É lá, tá? Aí faz a escadinha de volta. Cara, para chegar lá, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso, eu tive que fazer aquilo, eu tive que me formar, eu tive que estudar, eu tive que me relacionar, eu tive que trabalhar na empresa tal. Como que eu faço para trabalhar na empresa tal? Eu tenho que passar do processo seletivo, até eu tenho que ter antes uma faculdade, né? Então, desenhar, né, a sua história de vida antes dela acontecer, medindo um pouco, né, dos caminhos que você tem que tomar, é o que eu falo para as minhas filhas, né? E não se contentar com o status quo, né? Não se colocar nunca na zona de conforto, que ela do dia para a noite pode realmente ruir, como várias vezes aconteceu ali comigo, né? Eu estava na zona de conforto e não tenho um plano B, né? Eu tenho que estar sempre acompanhando, monitorando, melhorando, aprimorando, aprendendo e me relacionando, e essa mensagem que eu passo para todo mundo, né? Obrigado mais uma vez pelo convite, super prazer.